1 Reis capítulo 17, vai mexer, né, com os irmãos, acontece isso, né? Olha o Valdir. A maior bênção que esses homens têm, irmãos, são as suas esposas. É verdade. Oh glória, são as coisas mais lindas que Deus nos deu. 1 Reis capítulo 17, primeiro versículo, o único versículo que eu vou ler aqui, e depois a gente vai ler outros versículos em texto para frente. Capítulo 17, versículo de número 1, como é que está na tua Bíblia aí? Morador disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, que nesse ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Senta aí, fica em paz, fica tranquilo. Queridos, para a gente definir esse versículo, esse capítulo 17 aqui de uma forma rápida e dinâmica, você vê que o profeta deu uma palavra para um rei. Como é que chama o nome do rei? Como é que chama o nome do rei? Qual foi a profecia que ele entregou? Não vai haver. Agora, por que não vai haver chuva? Eu explico rápido. Por causa do pecado do povo. A Bíblia vai nos dizer que esse rei Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Ele trouxe Baal para o reino. Irmãos, o povo que adorava a Deus, agora está adorando a Baal. Baal, no sincretismo, com D minúsculo, é o Deus da fertilidade, e é o Deus do tempo. Então olha só o que estava acontecendo em Israel. As frutas vingavam. O povo que adorava a Deus dizia: obrigado, Baal. O trigo fluía. O povo que adorava a Deus dizia assim: obrigado, Baal. Os animais, irmãos, da fertilidade, ó, é o Deus da fertilidade. Os animais davam cria, e o povo que dava glória a Deus estava fazendo o quê? Obrigado, Baal. Deus não se conteu, ainda que esse texto aqui, primeiro versículo, diz que não foi Deus que não foi Deus que tomou Elias, porque ele diz: segundo a minha palavra. Mas obviamente um homem de Deus é direcionado por quem? Por Deus. Agora escuta o que eu vou dizer: aonde há pecado existe crise moral, política, espiritual e financeira. Por causa do pecado, a crise foi estabelecida naquela região a ponto de não vir chuva. Agora, o problema estabeleceu não só na nação, porque agora o profeta que entregou a palavra estava sob a mira do rei e sob a mira da rainha. Você entregou uma palavra, profeta, mas agora nós vamos te pegar. Então Deus fala para ele assim: foge, se esconde no Querite. No Querite eu vou cuidar de você. Você conhece o texto e o contexto. Deus cuidou dele no Querite, mandando pão e mandando carne. E quem é que mandava pão e quem é que mandava carne para Elias? Quem é que sabe? Quem? Os corvos. Mas a Bíblia diz que o Querite secou. Quando o Querite seca, ele diz assim: agora eu vou mandar e vou ordenar uma viúva que cuide de você, Elias, e ela mora lá em Serepta. Vai para lá que eu vou cuidar de você através dessa viúva. Quando ele chega lá, como é que estava a viúva? Na mesma condição que ele. Estava à beira da morte. Só tinha um pouquinho de pão e um pouquinho de azeite. Mas ela obedeceu a palavra do profeta, fez primeiro para o profeta. O que eu aprendo? Na verdade, não foi a viúva que cuidou da profeta, foi o Deus do profeta que cuidou da viúva. Foi o Deus do profeta que cuidou da viúva, porque a palavra foi liberada: faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não vai faltar, e nem a farinha da panela vai faltar, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Mas chega um momento, queridos, que Deus diz assim agora, ó, capítulo 18, versículo 1, dá uma olhada. Só o primeiro versículo. Quem encontrou pode ler. Pronto, eu
preciso ler só para sair aqui o áudio, tá bom? Mas você já leu, já entendeu. Capítulo 18, versículo 1, vê bem. Capítulo 17, crise, diga comigo, crise. Como é rápido, eu falei que é só uma reflexão, eu não vou falar dessas crises. Política, espiritual, religiosa, moral, e todo tipo de crise foi estabelecida por causa do pecado. Entra o capítulo 18, capítulo 17, crise, fome, seca, sem chuva. Capítulo 18, Deus diz, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, presta atenção, 3 anos depois. Quantos anos? Quantos anos? Dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a... Olha só, depois de 3 anos ele diz, agora vai vir chuva. Apresenta-te a Acabe. A Bíblia diz que ele se apresenta a Acabe com uma proposta: reúna o povo, que eu quero dar uma palavra para o povo. Quando o povo se apresenta, a coisa mais linda que eu entendo desse texto e contexto, capítulo 18, versículo 21, então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, se Baal, segue-o, porém o povo nada lhe responde. Olha que coisa linda, irmão. Se Deus, ou melhor, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis em 2 pensamentos? Olha o que Elias estava dizendo para o povo. Como assim? Vocês continuam adorando a Deus e continuam aderindo tudo o que Deus faz a Baal? Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Até quando vocês vão viver de uma forma dupla, servindo a Deus e servindo buscando a Deus e buscando cantando na igreja e também cantando no mundo, servindo Jesus aqui e servindo o mundo lá? Até quando você vai cochear em 2 pensamentos? Até quando você vai ficar nessa? Irmãos, é muito forte, porque quem pensa em Deus e no mundo, não está firme nem com e todo pecado acarreta-se para si crise moral, espiritual, financeira, e dá problema para você e para quem está do teu lado e no barco aonde você anda. Diga para alguém assim, cuidado, o pecado vai trazer crise para você. Por isso, não cocheie em 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus para você, serve-o. Agora sai fora do mundo. Ele faz uma proposta agora, presta atenção. Primeiro ele está dizendo para o povo, ele dá uma chamada no povo. Fica firme com Deus. Sai fora dessa duplicidade de pensamento. Vamos fazer um negócio? Vocês ainda acreditam que Baal é Deus? Sim. Vocês ainda estão pensando que Baal pode fazer alguma coisa? Então eu quero fazer para vocês uma proposta, diante de todo o povo no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo é o Deus que fez os céus e a terra. Se Baal for Deus de verdade, o fogo vai descer. Se o Deus que um dia seus pais serviram é Deus, Deus mandará fogo, e esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Sabe o que o povo responde? É boa essa palavra. Tem um confronto aqui, Baal e o Deus que fez os céus. Veja bem, o Deus que fez os céus, irmãos, o Deus que fez os céus e a terra estava sendo confrontado com um deusinho, que ele chamava que era Deus do tempo, o Deus da fertilidade. Deus fazia, eles colocavam na conta de Baal. Deus abria a madre, eles colocavam na conta de Baal. Agora, na boca de Elias, segundo a vontade de Deus, eu vou mostrar para vocês qual é o Deus que é verdadeiro. Se é Baal, o fogo vai descer, mas se é Deus, o fogo vai descer, e vocês vão ter que reconhecer qual é o Deus que fez os céus. Então vamos fazer o seguinte, vocês conhecem a história. Vamos pegar um altar, cada um pega um bezerro, e vamos colocar em cima do altar. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro.
E todo o povo disse: é boa essa palavra. Agora veja comigo, queridos. Elias ainda disse assim: ó, vocês são primeiro, porque vocês têm 850 profetas e eu estou sozinho. Eles começaram de manhã a arrumar o altar, construir o altar, colocaram a lenha, colocaram o bezerro e começaram a clamar: Baal, Baal, Baal. Responde, Baal, responde, Baal, manda fogo do céu. Esse povo precisa ver que o Deus que esse Elias está falando não é verdadeiro. Verdadeiro é tu, Baal, e nada de Baal. Nada de Baal. Você conhece, irmãos, Baal não respondia, Baal não se manifestava. De repente Elias começa a dizer: fale mais alto, profetas. Pode ser que Baal está dormindo, pode ser que Baal está viajando, pode ser que Baal não esteja ouvindo vocês. A Bíblia diz que Elias começou a zombar dos profetas de Baal, irmãos, a ponto desses homens ficar furiosos e pegar facas e começar a se rasgarem. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar, oferecer sacrifício de sangue. E olha só o que a Bíblia diz, capítulo 18, versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Irmãos, imagine 850 homens, cheio de sangue no corpo, o sangue descendo nos pés e lavando o altar, tudo para Baal, tudo para Baal. Versículo 30 do capítulo 18. Então, versículo 29 do capítulo 18. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção. Baal não se manifestou, Baal não respondeu. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar que estava. Como é que estava o altar? Irmãos, eu falei que é reflexão, preste atenção. Há uma preocupação nossa para 2025. Há uma preocupação nossa de algo novo. Às vezes a gente se prepara para o novo, mas você precisa de entrar no novo de uma forma nova. Está preocupado com o que está por vir, achando que tem que melhorar sem se consertar. Não tem como ter algo novo sem conserto. Não tem como viver algo novo se não houver. Não tem como sentir presença. Não tem como se preparar para coisas novas se o que você vive ainda é velho. Se o que você vive ainda é do passado. Pode vir ano novo, pode vir coisas novas, pode entrar ano novo, mas se a novidade de vida não tiver na tua vida, tudo que virá não serve para nada. Está entrando em novidade com coisas antigas, está querendo que um ano novo chegue. A preocupação das pessoas é: o ano que vem eu vou melhorar, o ano que vem eu vou começar, o ano que vem eu vou ser melhor. Queridos, o ano não acabou, você precisa entrar nesse novo ano de uma forma nova, renovado, consertado, abençoado, polido, cheio de graça, cheio de unção, diferente. Por quê? Porque Elias aqui nos mostra, e eu só estou pregando por causa disso, porque a preocupação com as novidades, irmãos, esquece de nós nos consertarmos no tempo de agora. As preocupações com as coisas novas, com o tempo novo, com amanhã, com a segunda-feira, com o recomeço, nos faz esquecer que o tempo de ser nova criatura é agora, é hoje, não é amanhã, não é 2025. Eu preciso de um conserto hoje. Ele conserta o altar que estava. Diga para alguém: como é que está o teu altar?
Como está o teu altar? Olha que coisa linda, irmãos. Não é se preocupar, não dá. Você vê, Deus precisa, manda fogo. Deus precisa renovar. Deus precisa mostrar a glória dele. Deus precisa te usar de alguma forma. Deus quer te usar, mas como está o seu altar? Como está? Porque é uma promessa. Deus há de se revelar por intermédio do fogo. Mas para que esse fogo seja visto na sua vida, para que as pessoas se curvem diante do Deus que está na tua vida e diga que só o Senhor é Deus, o altar que você carrega não pode estar rachado, não pode estar quebrado, não pode andar de qualquer jeito, porque fogo só vem em altar restaurado. Então ele repara o que ele repara? Agora fica comigo aqui, irmãos, é reflexão, é rápido. Ele repara o altar, agora ele pega 12 pedras. Todo mundo sabe para que servem essas 12 pedras. A simbologia é as 12 tribos de Israel. Uma pedra simbolizando cada filho de Jacó, as 12 tribos de Israel. Agora, o que Elias estava tentando demonstrar? Ei, você está com dois pensamentos? Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo você voltar para a raiz. Eu estou fazendo você voltar, lembrar da onde o Senhor nos tirou. Eu estou fazendo você lembrar de quem você adorava. Você esqueceu que você é filho de Abraão, de Isaac. E ele nem chama aqui Jacó, ele fala Israel, porque Jacó é Israel. Você esqueceu quem é Moisés? Você esqueceu o que Deus fez no deserto? Você esqueceu o que Deus fez no Egito? Você esqueceu que o mar se abriu? Daqui as 12 pedras. Israel diante do Monte Carmelo, vendo aquelas pedras, teve que se curvar diante da ideia que Elias estava ali trazendo. Mais ou menos a ideia é essa. Realmente, estou começando a lembrar das 12 tribos. Estou começando a lembrar que eu pertenço à tribo de Israel. Estou começando a lembrar, olhando para as pedras, eu estou começando a lembrar do que meus pais diziam, que o mar se abriu, que os nossos pais foi cuidado no deserto, com pão que caía do céu, com carne que caía do céu, com água que saía da rocha. Israel, você está esquecendo da onde você foi arrancado? Se a gente esquece da nossa origem, irmãos, se a gente esquece das coisas que Deus fez na nossa vida, não tem como, irmãos, o fogo descer se você não voltar para a sua origem. Se você não voltar, irmãos, para aquele dia que você levantou as mãos, daquele dia que você chorou dentro da igreja e disse: eu vou entregar a minha vida, eu não quero outra vida, e Deus atendeu o teu pedido, você levantou a mão com choro. Ele pega as pedras e põe ali, arruma a lenha, e aí a Bíblia diz que ali tinha 3 ou 4 cântaros, eu acho que é 4 cântaros, e ele manda jogar água em cima, adoçar. Irmãos, isso aqui também é intrigante, porque a pergunta é: aonde eles arrumaram água se não tinha água? Algumas pessoas vão dizer: ele colocou no altar aquilo que faltava, ele colocou no altar aquilo que tinha mais importância, ele colocou no altar aquilo que tinha mais valor naquele momento. O que é que tinha mais valor naquele momento? Dinheiro, ouro, prata ou água? O que é que você põe no altar? Algumas pessoas dizem que aquilo foi uma moeda. Por que moeda? Porque a gente põe alguma coisa para também receber a mesma coisa, sim ou não? Eu coloquei água porque a gente quer receber chuva. Eu coloquei água porque eu colocando água nesse altar, Deus vai mandar chuva. Outras pessoas dizem: já passou de meio-dia. Irmãos, Monte Carmelo
Israel, eu não falo mais Palestina, vocês não falem mais Palestina, porque o nome Palestina só foi Palestina de fato por 3 anos. É Israel, região de Israel, Monte Carmelo, 3 horas da tarde, 45 a 50 graus. Imagina se o fogo pega sem colocar água. Os espectadores iam dizer: claro, pegou fogo também nesse calor. Com esse calor que está aqui o deserto, nós já esquentamos o ambiente, é muito fácil pegar fogo. Então põe em cima desse negócio para travar a mente dos incrédulos. Diga para alguém assim: confia. Diga para alguém: confia. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que faz coisas grandes. Jamais para pegar fogo você vai colocar água, porque água apaga A proposta é fogo ou é água? O que é a proposta? Fogo ou é água? Diga comigo assim: fogo. Fogo é sinal. Fogo é sinal. A resposta que eu quero é água. Fogo é só um sinal, mas a resposta é água. Fogo é só um sinal, mas a resposta é chuva. Fogo é só um sinal, porque se eu pegar fogo, se o fogo descer, é sinal que Deus recebeu, e a chuva vai. Cenário de crise. Estou aqui ainda no sacrifício aqui. O dólar está 6,9, hoje eu vi. O dólar pode chegar a R$7. A picanha que você diz na pessoa que você voltou que comeria uma picanhazinha esse ano, tem lugares que ela está R$82 o quilo. Essa picanha gostosa. O ano de 2025, presta atenção, irmãos, o dinheiro vai faltar no mercado. As grandes empresas não vão investir no Brasil. Por quê? Porque aqui não tem retorno. Eu vi hoje de um grande empresário dizendo: nós estamos começando a pensar em sair do Brasil, levar os nossos investimentos daqui. Irmãos, tudo que a gente compra vem de fora. A única coisa que daqui vai para fora é o nosso agro e o nosso minério. O nosso agro é o que não deram valor. O nosso agro, irmãos, frutas, cereais, é o que aí a mídia não dá valor. Mas o que sustenta o nosso país é o agro. Só que o agro não fica aqui. Por quê? Porque o dólar está. Então tem que ir para fora para que os produtores ganhem. Porém eles voltam manufaturados, muito mais caros, e a gente compra de fora, em dólar. Escuta, irmãos, crise anunciada politicamente, e eu tenho ouvido profeticamente. Ano de 2025, não compre em boletos, não façam loucuras, espere primeiro passar o vento, espere primeiro ver como é que vai ficar. Pastor, o senhor está sendo profeta, o que o senhor está dizendo aqui? Irmãos, eu estou tentando entender a palavra na questão do pecado. Pecado traz crise. Pecado para a nação. Agora presta atenção, volta para o sacrifício. Ele jogou água uma vez, 2 vezes, e ele foi ousado: faça aí um buraco do lado do altar aí. E a Bíblia diz que até aquele buraco encheu de água. E aí, por fim, depois do sacrifício, sabe o que ele faz? Uma oração. Bate no peito e diga: uma oração. Eu preciso dar o melhor, porque quando eu orar, tem que ter sinal do céu para a minha vida. A oração, queridos, 18.
36. Sucedeu, pois, que oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha só como ele é lindo. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que eu fiz conforme a tua vontade. Responde-me, Senhor, para que esse povo veja que só tu és o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Responde-me. Irmãos, ele fez a oração: caia fogo do céu, mostra para esse povo que há Deus. Faz, Senhor, manda, Senhor, mostra para esse povo. Vê bem, o coração está cocheando em dois. Baal falhou, será que Deus vai falhar? Baal falhou, será que Deus vai falhar? Baal falhou, mas eu consertei o altar. Baal falhou, mas eu dei o melhor e trouxe o povo a pensar em quem é o Deus verdadeiro. Eu ofereci o melhor. Pai, mostra para esse povo que tu és Deus desde o começo da criação do céu, da terra e de tudo que existe. E a Bíblia diz, queridos, que o fogo caiu do céu, queimou o altar, lambeu a água que estava em volta do altar, e todo o povo caiu de joelho, dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Alabaracalabash. Oh Deus, oh Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, sinal, diga comigo, sinal. Mas presta atenção o que Deus disse: eu vou mandar chuva. Eu vou mandar. Falei de 2025. Sim ou não? Falo para você conforme Deus colocou no meu coração nessa reflexão. Pode ser que sim, a nação entre em crise, mas se tiver um altar pegando fogo, se tiver um altar consertado, se tiver um altar que ainda continua oferecendo o melhor, mesmo no meio de um mundo caótico, haverá respostas de chuvas abundantes, porque a resposta não é fogo, o fogo é sinal que Deus vai mandar chuva. Se você andar com o teu altar aceso, se você andar com o teu altar consertado, se você fechar as brechas, pode vir a crise política, religiosa, espiritual. Põe a mão na tua cabeça e diga: mas em mim não vai chegar, não vai tocar, não vai entrar. Tem sinal. Se tem fogo, tem sinal de bênção. Se tem fogo na tua vida, tem sinal de bênção. Se tem fogo na tua vida, é sinal de bênção. Se tem fogo queimando, é sinal de bênção. O fogo é sinal para que a bênção desça. Altar pegando fogo, altar de oferta, sacrifício recebido por Deus. Então ele diz assim, ó, 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de um abundante. Eu estou ouvindo o barulho de bênção. Alabaxubi cantarabás, elevarochebi calabás, amanto te mandou recas, emaço de calabara calabás, abaracou de calabada como chocolobás. No meio da crise, no meio do mundo caótico,
altar pegando fogo, eu ouço ruído de resposta. Queridos, pode ser que o ano que está por vir não venha a ser bom para todos. Olha o que Deus colocou no meu coração no penúltimo domingo aqui. Cuida do teu altar. Cuida do teu altar. O que vai definir que coisas dessa terra não vai te tocar é o teu altar pegando fogo diante de um concerto que você está diante de Deus. Se você andar direitinho, se você fazer direitinho, se você ficar bonitinho, se você andar nas conformidades desse altar, da palavra do Senhor, meu querido, o anúncio de crise, põe a mão mais uma vez assim, ó, o anúncio de crise não vai chegar na sua casa. Fica de pé. Diga comigo assim para a gente orar. O fogo é sinal. A resposta é chuva. Agora me responda, você está vendo alguma coisa de prosperidade para você? Por que eu estou dizendo isso? Porque a resposta não era o fogo só era o sinal. Deus falou que ia mandar, e o que você está vendo? Às vezes a gente não vê quase nada, irmãos. É essa visão caótica que a gente tem, irmãos. É olhar para o nosso destino, para o nosso futuro, para o nosso amanhã, e dizer muitas vezes: o que será de mim, Senhor? Eu estou vendo pouca coisa, poucas saídas, poucas situações de mudança, poucas chances, Senhor. Mas ele disse que estava ouvindo ruídos de quê? Chuva. Ele está no Monte Carmelo e ele tem um moço que trabalha para ele. Ele vai falar para o moço: dá uma olhada se tem nuvem, porque se tem nuvem tem chuva. Se tem nuvem tem O moço foi olhar. E aí, moço, o que você vê? Nada. Vai mais uma vez, porque eu não confio nos seus olhos, eu confio naquilo que Deus falou. Eu confio naquilo que Deus. Crise anunciada, mas eu confio naquilo que Deus está falando para mim hoje. Crise anunciada, mas eu confio naquilo que está escrito na palavra. Se eu ficar com o meu altar aceso, a chama não pode se apagar, o pavio que fumega aqui dentro não pode se apagar. Então a crise, irmãos, é como os demônios: vai cair de um lado, 10 mil vai cair do outro, mas você não vai ser. Dá mais uma olhada, meu moço. Nada. Até a 7ª vez, o que você vê? Irmão, se olhar para o céu e ver uma mão do tamanho da mão de um homem, como uma nuvem, o que será que é essa nuvem, irmãos? Então, se olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da mão de um abundante chuva, olha o tamanho dessa mãozinha. Eu ouço o ruído de uma abundante. Olha o tamanho da nuvem. É coisa de louco, irmãos. Assim é a sua fé e a minha. Olhando para cima, olhando para o destino, olhando para as coisas, olhando para o nosso amanhã. É mais ou menos do tamanho assim, irmãos. É quase nada. Mas se foi Deus que falou, irmãos, podia ser do tamanho de uma unha, porque eu sei que Ele vai honrar. Ele disse: vou mandar chuva. Se tiver altar pegando fogo, dá agora. Vai ser sinal, a tua chuva vai descer.
que está por vir. Mergulhe. Se você não mergulhou ainda, se você não imergiu, se você ainda não teve a oportunidade, não acreditou que tem que andar impregnado no azeite, impregne. Porque se vir alguma coisa nesse ano que está por vir, irmãos, é como o Salmo 91: 1000 cai do teu lado, 10.000 cai da tua direita, mas tu não serás. Deus vai guardar a tua entrada, Deus vai guardar a tua saída. Ele será a sombra à tua direita. Ele te guardará de todo mal, se tu andar com teu altar aceso debaixo dessa cobertura. A chuva vai ficar debaixo da sua vida. Eu faço uma pergunta aqui para a gente orar. Se tem alguém nessa noite, irmãos, que precisa caminhar, que precisa retornar, que precisa reconstruir o altar, vem para frente, vem para Cristo. A pergunta está dada, está lançada. Irmãos, eu estava vindo ontem pensando, existe casa de reconstrução, recuperação. O ser humano não precisaria andar nessa questão de se recuperar, de se reconstruir e de se refazer, se nós ensinássemos desde o começo direito. A gente está sempre tendo que se refazer e se reconstruir. Mas se você está quebrado, como o altar que aqui estava quebrado, eu te convido, irmãos, e eu vou dar 2 minutos, como foi falado esses dias aqui, para você vir para a ponta do altar, reconciliar, voltar, aceitar, para que teu altar seja restaurado. Tem alguém aqui? Se tem, pula. Se tem, vem. Está vindo? Está vindo? Não tem problema. Irmãos, o que tem de pessoas que numa data como essa, que às vezes numa festa de empresa, eu não digo aqui, eu não sei, mas os crentes por aí, que acaba caindo na champanhe, no vinho, na batidinha, na docinha, no copinho, no esquinho. Se tem alguém, irmãos, que precisa restaurar o altar, eu só quero orar. Se tem alguém que precisa entregar a tua vida, irmãos, está aí, irmãos. A gente sabe que se tiver com o altar restaurado, irmãos, o fogo é constante e a chuva, irmãos, também vai ser constante. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar a Cristo? 1, 2, 3. Estende as mãos para cá. O André está vindo ali, ó. Isso mesmo. E ele veio no glória já vem chamando no glória. Estende as mãos para cá, irmãos. É isso mesmo. Está aí o André, o Fabiano, a Ramos. Deus sabe, irmãos, como é que está o altar. Deus sabe como é que está o altar. Que às vezes, irmãos, a gente quebra o altar aí e a gente pensa que vai reconstruir o altar de qualquer jeito. A gente só consegue reconstruir o altar mediante a palavra lançada para a nossa vida dessa forma. Ninguém vai reconstruir um altar, irmãos, se não for diante da palavra de um sacerdote, e seja em qualquer lugar. Seja num culto dentro de casa, seja num culto familiar, seja num culto em uma igreja grande ou pequena, mas o altar para ser restaurado é mediante a lançar uma palavra que vem da boca de outra pessoa, e a pessoa diz: Senhor, agora eu vou me restaurar diante do Senhor. Não é assim. Estende as mãos, irmãos. Deus sabe o que está fazendo aqui, na vida da Ramos, na vida do Fabiano. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós proclamamos aqui, Senhor, altar restaurado. Toda vergonha do diabo,
todo laço do passarinheiro, toda fúria satânica, todo cirandar do inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, igreja, porque a gente sabe, ora porque Deus está fazendo algo aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queima agora, Jesus, toda ação maligna, repreende agora, Senhor, toda ação das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Entre em confronto com as trevas, repreende toda seta maligna, todo espírito de vergonha, todo espírito de morte, todo espírito de perturbação, todo laço do passarinheiro. Nesse momento, Senhor, no teu nome nós cancelamos e decretamos um novo voltar. Olha, igreja, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do Fabiano, Senhor. Eu sei que é uma guerra no mundo espiritual, mas essa guerra é tua, Senhor, porque teu filho está entregando aqui, meu Deus, mais uma vez o coração, a alma e tudo que é interno para o Senhor. Em nome de Jesus, toda fúria satânica, todo espírito de amarração, toda obra maligna, todo trabalho feito, toda oferenda lançada com o nome Fabiano, na cachoeira, na mata virgem, na encruzilhada, todo nome que foi declarado dentro do terreiro, em o nome de Jesus nós arrancamos essa maldição familiar e decretamos um tempo novo na vida do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Da vida do André, Senhor, em nome de Jesus, liberta ele do aprisionamento do alcoolismo, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele nem entende, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu entrego a vida do André, Senhor. Liberta ele, meu Pai, liberta ele das amarrações, liberta ele das amarrações, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda seta caia por terra, liberta o André, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz: pode aplaudir. Deus abençoe vocês. Fabiano, filho, tempo novo todo dia é uma guerra. Vence. O maior inimigo que você enfrenta todo dia se chama Fabiano. Vence ele, porque você pode. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você que ouviu essa palavra. Compartilha. Que Deus te abençoe. Altar pegando fogo todo dia. Amém? Aplauda.